Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Abra sua Bíblia comigo no segundo evangelho do Dr. Lucas. O segundo evangelho do Dr. Lucas é Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 33. Evangelho do Senhor Jesus, narrado por Lucas, capítulo 5. Atos, perdão. Você acaba trocando Lucas, porque Lucas escreveu Atos, né? E aí você diz assim, o segundo evangelho de Lucas, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 17 ao verso 33. A epígrafe do texto que está aí, essa parte em negrito, ela vai nos orientar acerca do texto, onde fala exclusivamente acerca da perseguição aos apóstolos. Acompanhe comigo a leitura. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhe disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Amém? Feche seus olhos. Senhor, a palavra é tua, o povo é teu. Fala-nos ao coração, Senhor. Sou apenas um instrumento do Senhor e nada mais. E eu peço apenas, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, para que o teu povo, essa noite, seja edificado e que o teu nome seja exaltado para a glória do teu nome. Amém. Ano passado, ainda no início do ano, uma igreja teve
o seu pedido de CNPJ negado. E é incomum isso. E o pedido foi negado porque no seu estatuto eles diziam que não casariam pessoas do mesmo sexo e não os receberiam como membros efetivos da igreja. No ano atrasado, ainda na pandemia, não aqui no Brasil, mas em outro país, um homem foi preso porque estava em praça pública pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante esse tempo de pandemia, muitas atrocidades nós vimos, nós, como Igreja do Senhor, ficamos estarrecidos diante da interferência do Estado na igreja. A igreja teve que fechar as suas portas. A igreja teve que se submeter ao governo não eclesiástico, não aos seus estatutos, não aquilo que diz a Constituição Federal, quando no artigo 5, inciso 6º, diz que o local de culto é inviolável, bem como a consciência de crença, e assegurado por esta Constituição o livre exercício dos cultos religiosos. Ainda no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos nós temos o direito de manifestar o nosso pensamento acerca da nossa religião, bem como pregar, bem como aceitar aquele que desiste da sua religião e se torna adepto de outra religião. As perseguições ao longo da história acontecem e têm acontecido. É interessante que elas mudam a sistemática, mas a perseguição é a mesma. Ela vem por meio sempre de autoridades. Lembro-me quando um dos pastores da nossa denominação quase que se ajoelha pedindo a um determinado governador de um estado para que ele deixasse pelo menos as pessoas entrarem para gravar os cultos. Os governadores, os deputados, os senadores da nossa nação desconhecem a história. Ora, como Lutero tratou e trabalhou na igreja na peste negra, como outros homens durante o tempo trabalharam diante de pandemias, o desconhecimento da história parece sustentar a perseguição nos dias atuais, mas eu digo que não sustenta. É apenas uma parcela daquilo que a igreja do Senhor Jesus irá passar. O destino da igreja sempre foi e sempre será perseguição. Essa é a grande verdade. Quando Paulo, antes de se converter ao Evangelho, chamado pelo Senhor, ele perseguiu a igreja do Senhor. Ele pegou cartas para que pudesse invadir casas, para que pudesse colocar na prisão homens, mulheres, para que pudesse levar a julgamento pessoas, porque elas professavam a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas foram levadas ao Coliseu. Pessoas foram estraçalhadas por leões famintos e ferozes. A história narra, e ela nos mostra que o destino da igreja sempre foi o sofrimento e a perseguição. O que lembrar, ou que falar da jovem Dudinka,
que por não negar a sua fé e não rejeitar a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, ela foi assada em uma grande frigideira. Morreu, mas não negou a sua fé. O que falar da estrela matutina da Reforma, John Wycliffe, quando, por decreto do Sínodo de Constância, no ano de 1415, eles decidiram que os ossos dele fossem jogados o mais longe possível do cemitério da igreja. Século passado, aqui numa cidade próxima nossa, em Baturité, quando o evangelho chega à Serra de Baturité e as pessoas vão se convertendo, um daqueles que se tornaram adeptos do livro preto, negro, como assim eram chamados os crentes anteriormente, e a Bíblia, faleceu. E ele foi ser enterrado no cemitério de Baturité, e a igreja mandou voltar o corpo. E a família voltou de Baturité para Pedra Aguda, e tiveram que fazer uma vala atrás de onde hoje é a igreja, e atrás da igreja tem um grande cemitério, porque não aceitavam o corpo de quem era Bodes. O que dizer do Lord Cobham, quando ele, líder dos Lollardos, foi queimado vivo, e enquanto o fogo ardia, o seu corpo pegando fogo, derretendo por causa das chamas, ele cantava louvores de adoração ao Senhor. A história fala de Nero, a história fala de Vespasiano, a história fala de tantos imperadores que perseguiram a igreja. A história fala do grande inimigo atual da igreja, saber, o comunismo. E nós temos visto na televisão, nas redes sociais, países comunistas que estão colocando padres debaixo da prisão, dentro da prisão, mandando freiras voltarem, queimando igrejas, quebrando igrejas. Em frente às catedrais, em frente às igrejas, os movimentos feministas têm lutado, batalhado contra a igreja do Senhor. É uma perseguição. Fazendo movimentos, entrando, quebrando símbolos de fé. O destino da igreja é o sofrimento e a perseguição, irmãos. Por isso nós, como igreja do Senhor, não devemos temer aquele que poderá ascender ao poder. Porque se Deus o assim o permitir, e a igreja for perseguida, é o caminho da igreja a perseguição. Nós temos medo de sermos perseguidos. Nós olhamos o que tem acontecido na Venezuela e em tantos outros países, e nós tememos pelos nossos filhos, nós tememos pelos idosos, nós tememos por causa de nós. Mas eis aqui um texto diante de nós, irmãos, que nos fala exatamente que o destino da igreja é o sofrimento. Calvino, o que a gente sabe de Calvino é as institutas. O que nós sabemos de Calvino são os livros da Bíblia que ele comentou. Mas a magreza de Calvino, os problemas de Calvino se dava também por causa da perseguição que ele sofreu. E uma dessas perseguições, ele foi acusado de forma maldosa de que ele tinha praticado o pecado de sodomia. Uma afronta, uma mentira, uma perseguição. Irmãos, eu quero tematizar essa mensagem, embora não tratá-la de forma temática, mas eu queria falar essa noite sobre as marcas de uma igreja fiel ao Senhor, os sinais de uma igreja operante.
Guarde esse último tema que é melhor, sinais de uma igreja operante. Volte os seus olhos para o texto bíblico. Verso 17 diz, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Estamos diante de uma perseguição de um grupo, fariseus, saduceus. E é interessante que João, capítulo 11, do verso 46 ao verso 53, afirma que esse grupo, esse mesmo grupo, liderou a decisão de crucificar e matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora esse mesmo grupo de fariseus, de saduceus, estão diante dos apóstolos e eles estão com inveja, eles estão embrutecidos, eles estão com muita raiva. Por que essa raiva toda? Porque sinais e prodígios estavam acontecendo no meio do povo de Deus. Coisas maravilhosas estavam acontecendo. E eles, como o principal partido religioso da época, eles que tinham as suas vestes adornadas, eles que se gabavam do conhecimento, eles que estavam no templo, eles não tinham qualquer mover do Espírito Santo em sua vida, e eles estão com inveja. O versículo 17, o final diz que eles ficaram com muita inveja. E eles estão perseguindo a igreja. A causa dessa perseguição é estranha, que é a inveja, como diz o próprio versículo. E esse grupo decide prender os apóstolos e colocá-los em prisão pública, sem nenhum julgamento, sem ouvi-los, sem sentar e dizer assim, o que está acontecendo? Uma decisão monocrática, uma decisão talvez inconstitucional para a época, mas é isso que está acontecendo. Qualquer semelhança, é isso que está acontecendo. Eles estão perseguindo a igreja, e eles não somente perseguem a igreja, eles decidem fazer algo contra a igreja do Senhor. O verso 18 diz que eles prendem. O verso 28, eles querem proibi-los de pregar o evangelho do Senhor. Eles dizem assim, nós não dissemos para vocês, nós não proibimos vocês de pregarem essa palavra, e vocês estão em praça pública pregando, nós proibimos vocês. O verso 33, não somente diz que eles se enfureceram, mas eles queriam matar todos os apóstolos. Veja que perseguição dura, que perseguição difícil. E é interessante, irmãos, que nesse momento em que eles estão sendo perseguidos, nesse momento em que eles são colocados em uma cadeia pública, nesse momento em que saduceus e fariseus tramam contra a igreja, contra o evangelho, contra a expansão do evangelho, os discípulos do Senhor, diz o verso 19, são colocados para fora da prisão de forma milagrosa. Interessante. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora, disse, vá ao templo e diga ao povo todas as palavras desta vida. De manhã, o que é que estava acontecendo ali? Alguém chega, vê as portas com os cadeados, os sentinelas do lado de fora, guardando o local onde eles estavam presos, nenhum alvoroço, nenhum reboliço, nada de labachúrias,
algo aconteceu naquele lugar. E eles dizem assim: os homens que vocês prenderam estão pregando em praça pública, estão ensinando o povo. Uma vez que eles são perseguidos, Deus encoraja esses homens a continuar pregando. Olhem que coisa interessante. Por meio de um anjo eles são libertos. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são ministros de Deus que trabalham em favor dos que herdam a salvação. O anjo que aparece direciona, o anjo que aparece abre as portas, o anjo que apareceu deu uma ordem a eles: vá e pregue, ensine. Não dá para entender como as coisas aconteceram, a não ser dizer assim, foi um milagre. Por mais que teólogos tentem entender, por mais que as pessoas tentem dizer, a única coisa que eu posso expressar é que aconteceu naquela noite um milagre do Senhor. E Deus opera milagres ainda hoje, irmãos, amém? Ele ainda continua sendo o mesmo. E aí, irmãos, o que é que os discípulos vão fazer? Não vão perguntar nada ao anjo. Eles não vão perguntar o CPF do anjo, a denominação que o anjo era participante. Eles não vão perguntar se é querubim, serafim, de que classe aquele anjo é. Hoje existe aí um movimento de pessoas que quer conversar com anjo. Inclusive gente dentro da igreja que acredita em anjo da guarda. Embora Hebreus diga que os anjos trabalham em favor daqueles que herdam a salvação, mas longe de ser aquilo que a gente aprendeu no catolicismo como anjo da guarda, orar para o anjo da guarda. Eu já vi crente orando para o anjo da guarda, Beneza. E anjo da guarda tem nome. Deixa eu contar aqui um testemunho bem rapidinho para vocês. Novo convertido é besta. É a coisa mais linda, mas é o ser mais inocente do mundo é novo convertido. E aí eu estava orando, e aí uma irmã chegou para mim, uma irmã de muita oração, está na glória, mulher de Deus. E aí ela disse assim para mim: irmão Paulo, eu tinha 3 meses de convertido. Irmão Paulo, você quer ver o anjo? Eu disse: oh, quem não quer ver um anjo? Já pensou? Eu acreditei na possibilidade de ver o anjo. Aí ela disse assim: ore 10 dias, fique em jejum que o anjo vai aparecer para você. Jejuar, 10 dias. Primeiro dia, beleza. Segundo dia, filé. Terceiro dia, aquela tonturazinha leve. Aí, quarto dia, mamãe vai fazer cuscuz. Logo cuscuz. Quebrei o jejum. Aí, de noite, eu tive um sonho. Eu só vi uma penazinha. Diz que era a ponta da asa do anjo. Cheguei para a irmã, todo encabronhado, né? Ela disse: irmão Paulo, e aí? Jejum está forte? Eu disse: quebrei. Ela deu uma cacetada na minha cabeça. E disse: irmão, você viu pelo menos alguma coisa? Eu disse: eu vi a ponta da pena. Aí ela disse: homem sem fé, mais uns diazinhos tu via a asa toda. Eu vejo, os discípulos do Senhor são encorajados diante dessa perseguição. E eles não vão fazer qualquer pergunta, eles simplesmente obedecem e vão ensinar no meio da praça, no templo. E aí, irmãos, enquanto eles estão pregando, alguém vai chegar lá e dizer assim: ó, os caras estão lá fora. Eles ficam perplexos, sem saber o que é que está acontecendo, até com medo. E eles vão até lá e eles vão trazer os apóstolos para ser interrogados pelo sumo sacerdote. E eles vão agir dessa vez sem nenhuma violência, sem truculência, porque eles agora estão com medo de ser apedrejados pelo povo. Porque o povo viu aqueles homens serem presos. O povo sabia que aqueles homens estavam na cadeia pública.
O povo presenciou tudo isso e agora aqueles homens saíram e o povo entendeu. Milagre. E aí a polícia, né? Não é besta. Não vai agir com truculência, com violência. Vai levá-los em paz para serem interrogados. E eles são interrogados. E aí, o verso 28 diz assim: não é verdade que ordenamos, expressamos que vocês não ensinem nesse nome? Aí a afirmação dos apóstolos. Lembre de uma coisa: o anjo do Senhor os encorajou a pregar, sim ou não? Sim. E aí qual é a resposta desses homens diante daqueles que estão lhe interrogando? Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Eis aqui diante de nós um texto, um versículo que trata da questão acerca da desobediência civil. E aí, meus amados irmãos, alguém já dizia que a ordem dos saduceus e dos fariseus eram ordens abusivas, eram ordens que pretendiam domesticar a consciência dos apóstolos. O que eles queriam era exatamente isso, que eles não pregassem. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo é: a autoridade de Deus, os apóstolos, está acima do sinédrio, está acima de vocês, está acima do pedido que vocês estão fazendo. Nós vamos pregar porque importa obedecer a Deus do que a homens. Nessa pandemia eu vi muito pastor com medo, viu, meu irmão? Amigos meus mandando mensagem: não abra a igreja não, senão você vai ser preso. Marshall diz o seguinte: o custo de ser um cristão é estar disposto a obedecer a Deus antes que os homens e suportar as consequências da obediência a Deus. Suportar as consequências da obediência a Deus. Meus amados irmãos, não somente estamos diante de um versículo acerca da desobediência civil, como estamos diante de uma pregação simples, aonde os apóstolos do Senhor vão expor o pecado daqueles que lhe prenderam. Os apóstolos vão pregar juntamente com Pedro, e olha o que Pedro vai dizer: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram. Foram vocês os causadores de tudo isso. Vocês mataram Jesus, vocês são os culpados. E aí eles continuam pregando: vocês o penduraram em um madeiro. Quando Pedro está dizendo isso, ele sabe exatamente a mensagem que ele está passando. Vocês pegaram um homem justo e colocaram no madeiro como se ele fosse um injusto, um homem imoral, um homem que merecia ser condenado. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Pedro estava dizendo assim: se vocês não se arrependerem do pecado de vocês, você já sabe qual é o final. E aí, qual é a situação? O que é que acontece depois dessa pregação? Vamos matar todo mundo. Eles queriam matar todos os discípulos do Senhor. E aí nós vamos ver o parecer de Gamaliel. Eu quero desafiar você em casa, ler o verso 34 até o 42. Gamaliel sabiamente vai dar um conselho para os fariseus e os saduceus. Veja, irmãos, Pedro fala sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos a perseguição por causa da inveja, nós vimos que o Senhor os conforta e o anjo do Senhor vão ajudá-los, e vemos a pregação do apóstolo Pedro
que desafia aqueles homens ao arrependimento e ao reconhecimento acerca da salvação na pessoa bendita de Jesus. Eu queria rapidamente fazer aqui algumas aplicações para que nós possamos caminhar na vida, porque estamos em dias difíceis. Os dias não são fáceis não, irmãos. Os dias são difíceis para a igreja, para o povo, para a nação, e agora a coisa está escancarada, aberta ao público para quem quiser ver. Um ex-deputado disse que vai voltar ao Brasil e vai fazer de tudo para tirar a Bíblia. Pessoas que são agora chamadas para participar do governo no próximo ano são a favor do aborto, a favor da morte, a favor da perseguição contra a igreja, abertamente. E como é que nós devemos nos portar diante dessas perseguições? Como a Bíblia acaba de nos ensinar. Primeiro, é entender que o sinal de uma igreja operante é que ela sempre será perseguida. Meu irmão, se a igreja não for perseguida, tem alguma coisa errada com ela. Ou ela se uniu ao Estado, ou ela se rendeu à ideologia, ela se tornou liberal, ela se tornou tudo que ela pode se tornar a favor, não do Evangelho, mas a favor de uma paz. E nós temos visto aí pastores se rendendo a isso, pastores se abrindo a isso, negociando, fazendo concessão da sua fé. Essa igreja não vai ser de fato perseguida nunca. Nunca vai ser perseguida. Porque está confortável no seu ar-condicionado. Na realidade, militando contra as igrejas que não se ajoelharam e não vão se ajoelhar ao Estado e aquilo que o Estado quer que a igreja faça ou se torne. Ora, meus amados irmãos, interessante é que esses homens estão dizendo que Deus, na realidade Jesus Cristo, não andou sobre as águas. Que aquilo é uma narrativa, que o que foi colocado ali, que é uma base da teologia liberal, foi colocado ali para ganhar adeptos. Esse pastor que está falando isso nas redes sociais foi pastor, cresceu inclusive aqui no meio dessa igreja, que está exatamente fazendo concessão da sua fé, que está se aliando a bases que são contra a fé cristã. E aí, irmãos, nós que estamos aqui, temos duas saídas. Fazer concessão da nossa fé ou entender que um sinal de uma igreja operante é a perseguição. Outro dia, uma professora que eu conheço chegou na sala e todos os alunos, por saber que ela é cristã, por saber dos seus valores, por saber que ela é contra tudo isso que está aí, se levantaram e quando ela entrou, eles começaram a zombar do nome de Deus. Eu não vou falar porque dá vergonha. Veja, irmãos, essa é a perseguição que a igreja sofre. A perseguição é por inveja, a perseguição é porque nós, povo da cruz, servimos a um reino que não é esse reino, é outro, é celestial. Esse reino tem uma ética, esse reino é pautado por um fundamento que não é um fundamento da pós-modernidade. Esse fundamento é a Bíblia, é a cruz, é Jesus Cristo de Nazaré, não é outro. Jovens estão sendo aliciados na faculdade para negociarem a sua fé. Meus amados irmãos,
primeiro sinal de uma igreja operante é ela ser perseguida. Você vai ser perseguido, irmão. Vão caluniar você. Vão dizer mentiras a seu respeito. Você tem que estar preparado para isso. Podem até tirar o seu status. Podem até demitir você, mas você e eu temos que estar preparados para essa realidade. A primeira perseguição da igreja se deu porque um coxo foi curado, a segunda por inveja. Basta a igreja se tornar sal e luz, que naturalmente ela vai ser perseguida. Atenção, jovens que estão aqui, se você não está sendo perseguido no seu trabalho, na sua universidade, se você não está sofrendo qualquer tipo de coisa nesse nível, tem alguma coisa errada com a sua caminhada cristã. Alguma coisa está errada. Cristão vai ser perseguido só porque ele é cristão e abraçou a cruz. Não dá para fazer concessão. Ou é ou não é. Essa é a grande realidade. O segundo sinal de uma igreja operante é que essa igreja que se nega a fazer concessão com tudo isso, ela é amparada e ajudada pelo Senhor. Aleluias. Deus é quem sustenta a sua igreja. É o povo prendendo o povo de Deus e Deus operando milagres. É as pessoas perdendo seu emprego porque são fiéis ao Senhor e Deus abrindo outras portas. É o povo de Deus sendo escarnecido, mas sabendo que vai chegar o dia em que ele será exaltado. Deus dá a direção, Deus dá o livramento, Deus dá ao povo dele meios para que ele possa caminhar na graça bendita de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que acontece, o anjo chega, abre a porta milagrosamente, leva os homens lá para fora para pregarem. E aí quando alguém vai olhar, está tudo trancado, a sentinela está de pé, como se eles estivessem lá, mas os homens estão pregando. O anjo do Senhor olha para eles e diz assim: vão lá e ensinem. Meus irmãos, na minha época, eu falo assim na minha época como se eu fosse muito velho, né? Outro dia alguém até chegou para mim e disse assim: o senhor tem que tomar mais jeito de pastor, o senhor é muito brincalhão. Você é muito brincalhão, se porte como pastor. Aí eu não sei se eu fico mais sério, se eu brinco mais. Não sei, eu acho que eu tenho que ser assim mesmo, eu sou assim, irmão. Aí você vai gostar de mim assim, desse jeito que eu sou. Eu não vou mudar. Eu sou assim. Minha esposa me conhece, sou brincalhão, dou mau valor, uma prosa. Eu posso ser velho, mas tem espírito de jovem. Não, velho com 42 anos é velho, é? É, João? João está dizendo que é, né? Eu gosto do povo, eu gosto de estar nas senhoras, de brincar com elas, eu gosto de estar no meio das pessoas. Isso não tira a minha seriedade como pastor. Quer dizer que pastor tem que ser aquele cara assim? Eu não sei, tem gente assim. Mas eu não sei ser assim. Não tem como. Não dá para ser um Otoniel, eu consigo imitar a voz dele. Outro dia eu preguei uma peça no pessoal aqui da secretaria. Ô, meus irmãos, o pastor João Paulo está aí. Eu não sei ser como o pastor Eliseu. Eu sei ser eu. Assim. Brincalhão como tem que ser brincalhão, sério como tem que ser sério. Mas esse sou eu, irmão. Você me ama assim ou então você vai me odiar. E aí, na minha época, né, voltando aqui à história, não era...
facção, era gangue. Gangue. E aí nós tínhamos um projeto de pregação na madrugada. Aí lá vinha eu, meu irmão, os irmãos, e aí nós pregando o evangelho. Quando eu passei da igreja que eu congregava, aparece 12 meninos encapuzados. Tudo aqui assim, tal, não sei o quê. E aí eu continuei andando, né? Continuei andando e meu irmão, para. Eu continuei andando, e o cara com uma arma artesanal de 2 canos aqui no meu peito. E aí eu parei, eu olhei, eu vi aquela arma aqui, aí eu botei assim um dedo. Está repreendido em nome de Jesus, menino. Vai para casa que tua mãe está orando por ti. Aí ele olhou assim, como é que você sabe que minha mãe é crente? Eu não sei não, mas Deus sabe. Ele sabe que tua mãe está orando por ti agora de joelho, rapaz. Vai para casa. Irmão. É isso aí, mas tu conhece minha mãe, né? Fala aí, mano, tu conhece a minha mãe, mano. É isso aí, mano. Eu não sei nem quem é sua mãe, não, meu filho. Ele foi embora. Meus amados irmãos, Deus é quem sustenta o seu povo. Você sabe quem eu vou dizer? Se subir ao poder, você acha que a igreja de Jesus vai ficar desamparada? Não vai. Você acha que a igreja do Senhor, ela vai ser perseguida e Deus vai deixar de lá dizendo assim, sejam perseguidos aí, pronto. Não. Deus não vai dizer assim para a gente, não, faço ela, Ele não vai dizer isso, não. Em nenhum momento. Ele vai estar do nosso lado. Ele vai estar caminhando comigo e com você. Ele vai estar sentado ao nosso lado, dizendo que nós temos que continuar pregando o Evangelho. É isso que Ele vai fazer. Nós não devemos ter medo de governos. Nós não devemos temer a trama da religião contra o povo de Deus. Nós não devemos também idolatrar. Nós devemos unicamente, exclusivamente, confiar na graça e na soberania de Deus. E amém. Se a nação for ser perseguida, avivamento vem por aí. Porque em todo país onde a igreja foi perseguida, o povo se tornou mais crente. O povo adorou mais. O povo se ajoelhou mais. O povo se tornou mais crente. O povo olhou e disse assim, não dá para fazer concessão com o que é errado. Avivamento no país de Gales. Avivamento em Genebra. Avivamento em tantos outros locais. Se vier perseguição, irmãos, comece a glorificar ao Senhor, porque avivamento vem por aí em nome de Jesus. O povo de Deus vai se levantar. O povo de Deus vai adorar. O povo de Deus vai ser mais crente, mais fiel ao Senhor, porque assim era o povo quando era perseguido por Deus. Eu quero desafiá-lo a ler o livro Mártires do Coliseu. Fantástico. Ou então o livro dos Mártires, de John Fox, mais conhecido. Ou então Gigantes da Fé, que fala sobre a perseguição e a morte daqueles que foram fiéis e o que o sangue dos mártires causaram. Semente do Evangelho. Amém? Por último, além de sermos encorajados pelo Senhor, nós devemos manter a fidelidade à palavra do Eterno, a pregação do Evangelho de Jesus. Ele chega e diz assim, vocês são os culpados. Irmãos, nós não devemos temer a denúncia da nossa nação. Nós não devemos temer fazer a denúncia do pecado da nossa nação. Nós temos que dizer, estão errados. O pecado de vocês é esse. E nós estamos aqui como profetas do Senhor denunciando esse pecado. Nós temos que fazer isso. Nós temos que exaltar o nome de Jesus em todo e qualquer momento.
Pedro vai pregar uma mensagem para aqueles homens. Ele não estava com medo de ser preso, de voltar para a cadeia pública, de pôr a sua cabeça a prêmio. Não, ele manteve a pregação do evangelho. Não dá para retroceder não, irmão. Dia 3 agora de dezembro, a minha equipe do discipulado Life on Life está indo para Canidé. Nós vamos de manhã ter um treinamento e à tarde nós vamos evangelizar lá em Canidé. E a mensagem é simples: crê no Senhor Jesus e arrependa-se do seu pecado. Só isso. Eu não sei falar, dá um folhetozinho lá. Mas não é aquele folheto dizendo assim: vem, esta é a hora da adoração, não. É um folheto dizendo assim, ó, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Porque o pecado é de idolatria. Nós não devemos temer a pregação do evangelho. Pedro não temeu e nós também não devemos temer. Não dá para fazer concessão agora, irmãos. Esse é o tempo em que nós temos que pregar o verdadeiro evangelho de Jesus. E ele é simples. Vinda de Jesus, morte, ressurreição e glorificação. Amém? Eu quero concluir, meus amados irmãos, convocando a igreja do Senhor para preparar o coração e pedir a Deus para tirar o medo do seu coração, caso venha alguma perseguição. Não temam. Essa é a verdade do evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo. Amém? Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.